Qual a diferença da análise de risco para a permissão de trabalho para trabalho em altura? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar sobre esse tema. Qual a diferença da análise de risco para a permissão de trabalho? Por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu chego nas empresas, nas indústrias, eu pego às vezes uma análise de risco daquela empresa, daquela indústria, e aquela análise de risco mais parece uma permissão de trabalho. Ou eu pego uma permissão de trabalho que aquela permissão mais parece uma análise de risco. Por quê? Porque os profissionais às vezes confundem. Eles misturam a análise de risco com a permissão de trabalho e às vezes colocam informações faltando em uma e faltando na outra também, tá? Então a gente está trazendo esse vídeo justamente por isso. Mas antes da gente entrar nesse tema, não se esqueça, pessoal, deixa o teu like aí, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está aqui trazendo muito conteúdo relevante para vocês relacionado à segurança do trabalho e a gente está com uma série de conteúdos, uma série de vídeos relacionados a trabalho em altura. Estamos trazendo muito conteúdo bacana também sobre trabalho em altura para vocês. Mas vamos lá! Então aqui, vamos ver qual é a diferença da análise de risco para a permissão de trabalho. Vamos ver à luz da NR35, né? A NR35 ela fala o seguinte: todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Então, primeiro ponto, análise de risco, como inclusive a gente viu no vídeo anterior, a análise de risco ela tem que ser realizada para todas as atividades em altura, tá? Todas as atividades em altura que a gente tem na empresa tem que ter uma análise de risco, ok? Então, para saber mais detalhes, assista o vídeo anterior que a gente falou bastante sobre isso também. Porém, a NR35 ela fala para mim o que tem que ter na análise de risco. Então, o item 35.4.5.1, ela fala o que tem que ter. A análise de risco ela tem que ter o local em que o serviço será executado, o tipo de isolamento que vai ser utilizado, se é necessário ou não, né? O estabelecimento de sistemas de ponto de ancoragem, onde que você vai se ancorar, as condições meteorológicas, a seleção dos EPIs, na verdade, dos SPC, o Sistema de Proteção contra Queda, seja individual ou coletivo, ok? Os riscos de queda de materiais, os trabalhos simultâneos, atividades e requisitos de segurança, os riscos adicionais, as condições impeditivas, situações de emergência, necessidade de sistema de comunicação e forma de supervisão. Ou seja, a análise de risco tem que ter tudo isso daqui. Então, uma análise de risco em altura que não tem essas informações está errado. E eu já tive clientes, eu tive um cliente uma vez que a gente teve um óbito dentro desse cliente. Na verdade, ele me contratou após esse óbito, me contrataram justamente porque houve o óbito e eles precisaram regularizar a empresa. E eu acompanhei todo o processo junto com meus clientes, junto com a auditoria da fiscalização, da auditoria dos auditores fiscais de trabalho, do Ministério Público do Trabalho na época, né? E a empresa ela fez uma análise de risco. Só que a análise de risco era aquelas APRs, aqueles modelinhos de APR simples, né? Que o trabalhador preenchia à mão o que tinha que ser feito. E não tinha esses itens aqui que está sendo solicitado na NR35. Esse cliente foi multado por item não presente na análise de risco. Então, você profissional de SST que tem uma análise de risco e a tua análise de risco não contempla essas condições, se atente, tá? Se atente. Eu tenho experiência vivida de clientes que foram multados por item não cumprido na análise de risco. No caso deles é porque houve um óbito e foi algo bem mais grave, entendeu? Ou seja, a análise de risco ela tem que ser realizada para toda atividade em altura e tem que contemplar esses itens. A NR35 ela não fala quem pode elaborar ou assinar a análise de risco. Teoricamente, ela não tem uma obrigatoriedade legal de ter alguém que assine ou autorize essa análise de risco. Então, eu vejo muita análise de risco colocando lá que a assinatura dos trabalhadores, a assinatura dos responsáveis, não tem isso na análise de risco. Já na permissão de trabalho é diferente. A NR35 ela fala que a permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada por responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local da execução da atividade, no final encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. Então, eu separei esses pontos para ficar mais fácil da gente entender. Então, a permissão de trabalho. Primeiro, ele tem que ser aprovado. Se é uma permissão, quer dizer o quê? Alguém está me permitindo fazer alguma coisa, tá? Então, se ela é uma permissão, eu estou permitindo ou alguém está me permitindo. Sendo assim, alguém tem que aprovar essa permissão.
Normalmente é o setor de segurança do trabalho, ou então é a equipe de líderes, de gestores da empresa que são previamente treinados a fazer a liberação das atividades em altura, ou seja, preenchendo e assinando a permissão de trabalho. Resumindo, a permissão de trabalho tem que ter a assinatura do responsável pela autorização. E esse responsável tem que ter algum nível de hierarquia dentro da empresa. Ele tem que ser um líder, tem que ser um... Por quê? Porque como eu vou autorizar alguém que está no mesmo nível que eu? Tá? Então, assim, é algo só que faz sentido. Ah, Thiago, mas aqui eu tenho um trabalhador mais experiente que está no mesmo nível que os outros, mas eu quero colocar ele para liberar. Não tem problema, tá? Mas, assim, a gente aconselha que tenha um nível de hierarquia que a empresa vai estar mais bem respaldada. Se não for, também não vejo tanto problema nisso, ok? Outro ponto. Diferente da análise de risco, a permissão de trabalho deve ficar disponível no local da execução. Então, o trabalhador está executando atividades, tem que ter uma via da permissão que tem que ficar lá no local onde está sendo feita a atividade em altura. Tá? A permissão de trabalho tem que ficar no local. A análise de risco, a gente não tem essa obrigatoriedade. Já a permissão de trabalho nós temos, ela tem que estar no local da atividade. A permissão de trabalho ela também deve ser encerrada no final da atividade. O trabalhador terminou de executar a atividade em altura, então o que acontece? Eu tenho que encerrar a minha permissão de trabalho. Tá? Informando que está tudo bem, que o trabalhador desceu com tranquilidade, não houve nenhum imprevisto, que o equipamento foi religado e etc. Tem que ter um termozinho de encerramento. Tá? A permissão de trabalho ela deve ser arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. A permissão de trabalho tem que ser rastreável. O que isso significa? Não é ideal que você faça a permissão de trabalho imprimindo na impressora que você tem aí no teu local de trabalho. O ideal é você mandar fazer em gráfica. Para quê? Para ter um código, para ter um número de rastreabilidade. Igual se fazia nas notas fiscais anteriormente, há muitos anos atrás, que ela tinha um código onde que aquele bloco era do código 1 ao 100, o bloco 2 do 101 ao 200. Um exemplo, tá, pessoal? Por quê? Para permitir uma rastreabilidade. Porque na fiscalização do auditor fiscal do trabalho, ele vai chegar lá, vai colocar, você tem guardado as PETs? As PETs, não, as permissões de trabalho em altura? Sim, estão todas aqui, doutor fiscal. Ok, ele vai pegar, tá, eu quero a PET número tal. Tá? Ou, sei lá, o código que você usou na rastreabilidade. Ele vai te perguntar isso. E se você não tiver, você pode ser multado por esconder uma PET. Sei lá, será que não aconteceu um acidente de trabalho que você deu fim naquela PET? Naquela permissão de trabalho, desculpa, tá? Naquela PT? Ok? Então a PT ela tem que ter rastreabilidade, tá, pessoal? A PT tem que ter rastreabilidade, a permissão de trabalho tem que ter rastreabilidade. Essa é uma outra falha que eu vejo muito em muitas indústrias e muitas empresas, onde que as permissões de trabalho não têm rastreabilidade. E ela deve ser arquivada também. Aqui a gente só trouxe a redundância da rastreabilidade também. E a NR35 ela também nos define o que tem que ter na permissão de trabalho. A permissão de trabalho ela tem que ter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos. Tá? Então tem que ter o que o trabalhador vai fazer. A permissão de trabalho ela tem que ter o quê? As disposições e medidas estabelecidas na análise de risco. Ou seja, a permissão de trabalho tem que conter as informações da análise de risco. Ou então você faça a permissão junto com a análise de risco, tá? Ou a permissão de trabalho tem que ter no corpo dela a análise de risco, ou você faça junto. Tem que ter os dois documentos para executar aquela atividade. E também na permissão de trabalho tem que ter a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. Eu tenho que ter o nome do trabalhador que vai executar a atividade, eu tenho que ter o nome do supervisor, eu tenho que ter o nome de todos que vão executar a atividade e quais atividades vão ser executadas também, tá? Então aqui, pessoal, análise de risco são realizadas para atividades rotineiras em altura, na verdade para todas as atividades em altura, rotineiras e não rotineiras, a permissão de trabalho somente para atividades não rotineiras, tá? A análise de risco tem todos aqueles itens que tem que contemplar a análise de risco. A permissão de trabalho tem que ser autorizada por alguém, tem que ter rastreabilidade, tem que ser arquivada, tem que ser encerrada e tem que conter todos aqueles itens que nós mostramos para vocês. Então essa é a diferença da análise de risco para a permissão de trabalho. Análise de risco feita para todas as atividades e contemplando aqueles itens. A permissão de trabalho, né, para atividades não rotineiras e também tem que ser autorizado por alguém. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar o teu like,
curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, né? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. A gente está com muito conteúdo também lá no Instagram, ou se você está assistindo esse vídeo no Instagram, acompanhe a gente diariamente que a gente está trazendo muita informação relevante para vocês, beleza? Forte abraço a todos vocês, pessoal, e até a próxima!